Meus irmãos, estamos mais uma vez reunidos na ambiência espiritual da Casa de Francisco de Assis, buscando contato com as verdades da Boa Nova do Cristo, hoje trazidas para nós pelos estudos do nosso irmão da CEF, Rafael Siqueira, a respeito do tema, os desafios da luta. Precisamos lembrar daquela água que podemos trazer aqui para perto, a fim de que recebam os elementos necessários ao nosso refazimento, após a prece de encerramento da nossa reunião. E para que nos preparemos de mente e de espírito, vamos fazer a leitura de um texto chamado Fortaleza, do Linho Vinha de Luz, sobre uma página de Romanos, capítulo 5, versículo 3, em que Paulo diz o seguinte: sabendo que a tribulação produz fortaleza. Sobre isso nos esclarece Emmanuel. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder, ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente marchando, firme, ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará então a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. E em prece, vamos elevar ao Pai os nossos pensamentos de amor, de louvor e gratidão. Vamos pensar no Cristo, esse irmão tão querido, tão presente em nossas vidas, nos amigos espirituais da Casa de Francisco de Assis, nos nossos anjos de guarda, agradecendo sempre por tanto amparo que recebemos. E neste instante, onde tantas dificuldades nos assolam aqui na Terra, onde tantas dores acontecem, vamos pedir a Jesus que continue nos amparando com seu olhar carinhoso, amigo e paciente, que continue nos enviando os seus emissários de luz para nos ajudar, nos guiar e proteger, amparando sempre os nossos pensamentos na direção do bem. Que possamos lembrar que não estamos sozinhos,
Permaneça, Jesus, nos fortalecendo a fé. Que assim seja. Graças a Deus. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Nossas palavras iniciais são gratidão e alegria. Gratidão por receber o convite de conversar com cada um de vocês pela mídia eletrônica, já que não podemos estar fisicamente juntos para poder nos abraçar, para poder nos cumprimentar. E alegria por podermos estudar o Espiritismo, podermos falar em Jesus, ainda que à distância. Recebemos o convite para, na noite de hoje, abordar um livro formidável da benfeitora Joana de Ângeles, chamado Lições para a Felicidade. Num capítulo, numa página intitulada Desafios para a Luta. É sempre um desafio falar assim, um tanto quanto distante, porque não podemos ver as reações de cada um de vocês, mas é a forma que podemos fazer nesses dias e é a forma como endereçamos aos vossos corações nossas palavras, esperando que cheguem até vocês num misto de alegria, num misto de saudação e amparado pelos nossos benfeitores espirituais. Ao iniciar as suas propostas, a benfeitora Joana de Ângeles traz desde o início uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 909. Quando Kardec indaga aos imortais, e eu peço permissão para ler. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? E a resposta dos espíritos se dá da seguinte forma: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos que se esforçam entre vós. Observe então que os espíritos trazem para cada um de nós uma virtude, uma verdadeira potência da alma chamada vontade, dizendo que poucos de nós utilizam essa potência para poder progredir, para poder seguir em frente, para vencer os nossos obstáculos. E no início de sua página, a benfeitora Joana de Ângeles coloca a vontade como sendo o motor principal da nossa vida, para facearmos aquilo que ela chama de nossos 4 desafios principais. E são esses desafios que eu quero conversar com cada um de vocês nesse quase se vira nos 30, que é falar durante 30, 40 minutos, como se propõe a ser nossa palestra da noite. O primeiro desafio é o desafio do autoconhecimento, porque cada um de nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, e que caminhamos para a perfeição. Cada um de nós possui um imenso porão, como dizia Sigmund Freud, ou possui uma parte chamada sombra, como dizia o psicólogo suíço Carl Gustav Jung, ou os nossos vícios, as nossas arestas, aquela parte de nós que precisamos nos melhorar, que são muitas vezes o orgulho, o egoísmo e as outras vicissitudes e os outros vícios que ainda nos categorizam a existência. E dizem os bons espíritos que o meio mais prático de nós progredirmos na nossa vida e de vencermos o mal é nós conhecermos essa sombra, é nós conhecermos esse porão, é nós conhecermos esses vícios para nós, passo a passo, podermos modificá-los, podermos ir nos melhorando e poder encontrar a paz de que tanto carecemos. Observem, ninguém consegue modificar aquilo que não conhece. Ninguém consegue consertar aquilo que não é palpável, aquilo que não é tangível. Então precisamos nós, nesse primeiro grande desafio, que é o desafio do autoconhecimento, mergulhar dentro de nós mesmos, naquela parte que muitas vezes desconhecemos, outras vezes não gostamos, para aí enxergar as coisas que precisamos facear, que precisamos vivenciar, que precisamos corrigir. Notem, dizem esses mesmos psicólogos já citados, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, que o nosso inconsciente se assemelha à parte desconhecida, como se fosse um iceberg, onde a ponta é a parte conhecida, o que fica sobre o mar, e o desconhecido é tudo aquilo que está sob o mar, na parte de baixo. Nós então precisamos conhecer os nossos vícios
para poder modificá-los. Quando então, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem e escreve que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências e as suas más inclinações, observe que existe um passo anterior a essa modificação, a essa transformação moral, porque ninguém transforma aquilo que não conhece. Então, o primeiro desafio é nós nos conhecermos, é nós nos repararmos, é nós nos compreendermos. É bem possível que essa tarefa, às vezes, seja dolorosa, porque enxergaremos coisas que não gostaríamos que existissem, porque enxergaremos vícios que não gostaríamos que ainda tivéssemos. Mas a proposta não é brigar contra esses vícios, porque são sentimentos, e sentimentos existem para serem sentidos. A proposta é nós conhecermos, porque conhecendo a gente pode ir vivenciando com eles e aprendendo a assimilando, ir corrigindo. Porque nós ainda temos uma multidão de vícios dentro de nós. Diz o benfeitor Emmanuel, na sua coleção Fonte Viva, que ante os nossos anseios de luz, há milênios de trevas que ainda pesam sobre nós. E nós só conseguiremos granjear essas luzes, caminhar para a paz, se conhecermos as nossas trevas interiores e poder, pouco a pouco, transformá-las em luz. Daí, a benfeitora Joana de Ângeles, nessa página notável, vem nos dizer ao coração que o primeiro passo, o primeiro grande desafio é nos conhecermos. É conhecer a nossa impaciência, é conhecer o nosso orgulho, é conhecer a nossa vaidade, é conhecer o quanto ainda agimos por impulso, é conhecer o quanto ainda somos atrabilhários no mundo, o quanto ainda desejamos as posses, desejamos as coisas materiais, porque conhecendo essas coisas, nós podemos logicar sobre elas, nós podemos assimilá-las e ir de acordo com a proposta espírita, modificando-a para uma vivência saudável, para uma vivência mais espiritualizada, para uma vivência conforme o Evangelho de Jesus. Este é o primeiro grande desafio, que se segue a um segundo grande desafio, que é o desafio de saber viver. E notem que aqui eu não vou reproduzir a música dos Titãs, que se baseia numa canção de Roberto Carlos. E se eu cantar aqui agora, vocês vão dizer assim: Rafael não precisa nem fazer palestra mais, porque o verdadeiro dom dele é cantar. Brincadeira, gente. Porque quando os Titãs, Roberto Carlos, diz que é preciso saber viver, a benfeitora Joana de Ângeles nos coloca como um segundo grande desafio nós aprendermos a viver no mundo sem ser do mundo, a entretecer as nossas relações, dando-nos conta que somos imortais, a estar no mundo sem deixar que o mundo nos encharque com essas vibrações pesadas, com esses fluidos que ainda nos prendem à matéria. Eu me lembro de quando era mais jovem do que sou hoje, porque eu ainda me considero jovem, apesar de já ser um quarentão. Tinha bem mais cabelo do que hoje, mas era também mais magrinho. E frequentava a mocidade espírita, do grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, em Itaperuna. E havia uma canção que nós, os jovens, cantávamos, que eu gostava bastante, e que ela dizia que o jovem espírita deveria estar no mundo sem ser do mundo. Eu nunca me esqueci, porque o desafio de viver é para cada um de nós esse desafio de estar no mundo, porque temos contas para pagar, porque temos afazeres na nossa família, porque temos que dar conta do nosso emprego, porque nos relacionamos com as pessoas sem ser do mundo. Porque, na verdade, nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes e que perpassamos por experiências materiais, e não o contrário.
E quando nos darmos conta desse segundo grande desafio, que é o desafio de viver, ele traz embutido uma proposta, que é a proposta de nós repensarmos a nossa imortalidade. Porque saber viver, nós que somos os espíritas, os cristãos, os espiritualistas, é o entendimento da nossa própria imortalidade. Porque observem, quando nos damos conta e passamos a viver como imortais, tudo em nós passa a ter um sabor diferente, passa a ter um colorido diferente. Nós passamos a nos relacionar com as pessoas de uma forma diferente, porque as pessoas não se tornam mais descartáveis. Porque nós sabemos que estamos inclusos dentro de uma lei maior, que é a lei de causa e efeito, que é a lei de ação e reação. Se eu transgrido essa lei prejudicando alguém, não necessariamente essa pessoa, mas a lei há de cobrar de mim que eu possa me reajustar com ela. Isso é saber viver. Isso é viver como um imortal. Quando eu vivo como um imortal, eu passo desde já a me preocupar com o que verdadeiramente importa na minha vida, que são os valores do espírito. Porque eu observo que há pessoas que cuidam muito da parte material, que cuidam muito dos seus bens, que cuidam muito dos seus haveres monetários, que cuidam muito da aparência física, mas esquecem do espírito imortal que nós somos. Esquecem que de uma hora para outra nós podemos receber um WhatsApp, que todos um dia vão receber. É o WhatsApp da desencarnação, que não tem nem dia e nem hora, porque para desencarnar basta estar vivo. E o que de nós será cobrado? Não o que adquirimos no mundo, não a quantidade de bens que houvermos tido, mas a forma como nós vivemos, a forma como estabelecemos as nossas relações com as pessoas, o colorido que deixamos ao redor dos nossos passos, a forma como nós agimos perante a nossa comunidade, perante o nosso ambiente de trabalho, perante a nossa família. Há uma frase formidável da benfeitora Joana de Ângeles, quando ela estatui: vive de tal forma que deixe pegadas luminosas pelo caminho percorrido, para que todos, quando virem após ti, possam encontrar o rumo da felicidade ou encontrar o rumo para a paz de espírito. Então, saber viver, meus amigos, é deixar pegadas luminosas pelo caminho percorrido. Não que tenhamos que fazer coisas grandiosas, porque nós não estamos no mundo para receber aplausos, para ser reconhecidos, mas nós estamos no mundo para dignificar a nossa existência. E em dignificando a nossa existência, nos tornar exemplos para aqueles que estão conosco, os nossos familiares, aqueles que laboram conosco no nosso ambiente profissional. Daí, saber viver é um compromisso amplo, é uma segunda proposta, é o nosso segundo grande desafio. Estão me acompanhando? No final, eu vou perguntar quais são os 4 grandes desafios. E se vocês estão anotando, o primeiro desafio é o desafio do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, ainda que remexa o lodo no fundo do lago e torne a água turva, para trabalhar essa água e depois clareá-la novamente, para, depois de me autoconhecer, eu possa, trabalhando os meus vícios, aprender a viver, aprender a me tornar uma pessoa melhor, aprender a me tornar uma pessoa mais caridosa, aprender a me tornar uma pessoa que cumpre o Evangelho de Jesus, aprender a me tornar uma pessoa mais desapegada dos bens. Vamos para o terceiro desafio? Porque eu achei que falar 30, 40 minutos fosse difícil. E controlando o tempo aqui, eu estou vendo que é quase uma tarefa inglória, porque a gente empolga e se deixar eu falo 1 hora, falo 2 horas. O terceiro desafio é o desafio de ser. Rafael, agora eu não entendi. Autoconhecimento é factível.
Viver é uma coisa que eu entendo como factível. Como assim o desafio de ser? Notem, ser é aquilo que nós temos em essência. É a vida que nós ganhamos de Deus como o maior presente que nós possuímos. Muitas pessoas estão preocupadas tão somente em existir. E existir, várias coisas existem. O relógio existe e trabalha marcando as horas. Todas as coisas por si só e intrinsecamente podem existir, mas o nosso desafio é ser, porque a nossa essência, porque a nossa vida nos coloca uma função primordial, que é a função de produzir, é a função de ressignificar a nossa existência, é a grande função de repensar dois verbos. O verbo ser do verbo ter. Porque notem, qual o meu valor nos dias atuais do mundo? As coisas que eu tenho ou as coisas que eu sou? As coisas que eu adquiro com o dinheiro ou as coisas que eu angario para o meu espírito imortal? Porque notem, as pessoas no mundo de hoje querem ter coisas, preocupados com a existência material, preocupados com uma existência que vai do berço ao túmulo e se esquecem com que são, com o espírito que elas são, se esquecem da verdadeira vida que é a vida imaterial, a vida espiritual. Observem uma vez mais aquilo que temos: dinheiro na caderneta de poupança, ações na bolsa de valores, carro importado, casa em Cambuinhas, casa em Petrópolis, tudo isso acaba. Basta um pequenino vírus, invisível ao olho humano, o coronavírus da atualidade, para que todas essas coisas que nós temos, que até então acabavam por ser o grande móvel da nossa existência, se perca. Mas aquilo que nós somos, a nossa essência, os valores que angariamos no espírito imortal, os conhecimentos que adquirimos, os amigos que fazemos, a curva de ternura com as necessidades das outras pessoas, o bem que nós podemos fazer, as lágrimas que enxugamos, os gestos de caridades que não são desta ou daquela pessoa, mas são propícios a cada um de nós. Gosto sempre de falar uma frase: que ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, nem ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. O desafio de ser, então, é o desafio de pensar na nossa essência e ressignificar a nossa existência com os valores do Espírito. Há uma história contada por Haroldo Dutra Dias, um grande amigo dos nossos corações e também um grande orador espírita, quando ele narra uma das pessoas mais ricas de Belo Horizonte, mas com sérios problemas do trato psíquico. Ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro no banco, ele tinha as melhores roupas, ele podia viajar para o mundo, viajar pelo mundo, nada lhe faltava. Mas a depressão lhe carcomia as fibras mais íntimas da alma. E ele chegou na casa espírita que Haroldo e os seus companheiros frequentavam com ímpetos suicidas. E ao chegar até lá, foi-lhe ofertado toda a terapêutica espírita. A terapêutica dos passes, a terapêutica da água fluídica, a terapêutica do estudo, que muitos de nós, nesses dias que estamos dentro dos nossos lares, nos esquecemos. E aquele homem foi melhorando. Aquele homem pôde retornar ao seu lar e passar a dar uma nova cor à sua existência. É lógico que, para e passo, concomitante ao tratamento espiritual, ele também fez o tratamento conforme a terapêutica do mundo. Mas o certo é que ele veio a melhorar. Um dia, numa reunião de tratamento desobsessivo, porque sabemos que nesses casos de depressão, nesses casos de moléstia do trato psíquico, há muitas vezes, se não a causa principal, uma causa concomitante, a intercorrência daquilo que chamamos obsessão. E Haroldo resolveu perguntar ao guia da casa por que aquele companheiro tinha tantos problemas,
Por que um homem tão rico, um homem que podia viajar o mundo, um homem que podia comprar tantas coisas, sofria das agruras da alma, sofria como se fosse um verdadeiro menino que precisasse de um colo? E os benfeitores espirituais responderam à pergunta da seguinte forma: Haroldo, o nosso irmão é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Eu vou repetir. Haroldo, o nosso irmão é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Observem como nós, os espíritos no mundo, vemos as coisas. Damos muito valor àquilo que temos e pouco valor àquilo que somos. Observe como os espíritos imortais veem as mesmas coisas do mundo, os nossos benfeitores espirituais veem muito mais aquilo que somos em detrimento daquilo que temos, porque aquilo que temos vai se dissipar. Assim como se dissipa o nosso corpo material, que teremos de deixar quando soar o WhatsApp do nosso retorno para o lar espiritual. Observe que aos olhos do mundo, todo mundo corre atrás do dinheiro. Aos olhos dos benfeitores espirituais, o homem era tão pobre, mas tão pobre que ele só tinha dinheiro. Não é um paradoxo. É porque os nossos benfeitores nos dizem que o nosso terceiro grande desafio é o desafio de ser, não o desafio de ter, porque quando somos, nós conquistamos a paz. Quando temos e não sabemos lidar com o que temos, nós perdemos a paz. Nosso quarto grande desafio, e talvez esse seja o maior desafio de cada um de nós, é o desafio de amar. Todos nós vimos ao mundo por um compromisso de amor. Todos nós reencarnamos por um compromisso de amor. E observem que o próprio Jesus, quando enunciou o seu evangelho, em várias oportunidades, como aquela constante de Mateus capítulo 22, versículos 43 e 44. Ele vos disse: Eu transformo toda a lei e os antigos profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E também em João capítulo 15, versículo 12, ele nos diz ao nosso coração: O meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. O quarto desafio da criatura humana é o desafio de amar. Meus amigos, estes são os dias do coronavírus. Esses são os dias em que a pandemia se alastrou pelo mundo afora, não escolhendo o rico, não escolhendo o pobre, não escolhendo nação capitalista ou nação comunista, não escolhendo se a pessoa é protestante ou é espírita, não escolhendo se vai no bairro do Alto Leblon ou se vai no bairro da Rocinha. Talvez esse vírus seja um grande chamamento para cada um de nós, seja uma forma que Deus teve de nos colocar não numa reclusão dentro de casa, não num confinamento. Confinamento é uma palavra que depõe um peso. Vamos substituir confinamento por recolhimento. Talvez Jesus e os bons espíritos nos coloquem dentro dos nossos lares para nós repensarmos a nossa existência, repensarmos os nossos valores, repensarmos a nossa forma de agir no mundo e agir com as pessoas, porque agora tem nos sobrado tempo para pensar em nós mesmos, para pensar em como têm sido as nossas ações, para colocar a cabeça no travesseiro e pensar em quais vícios eu preciso retificar e quais aquelas virtudes que eu devo manter. Muitas vezes me passa pela cabeça que estamos dentro dos nossos lares porque o mundo se cansou de tanta atitude egoísta, de tanta atitude de orgulho, porque nós, com todos esses vícios, vínhamos perturbando a harmonia do nosso mundo, vínhamos perturbando a harmonia da relação. E não é sem razão
que em a questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais: quais são os 2 vícios que nós devemos ter como sendo aqueles mais radicais e que nos cabe combater? E a resposta dos bons espíritos é a seguinte: o orgulho e o egoísmo. Esses são dias, então, de recolhimento dentro dos nossos lares, para que nós possamos fazer um exame de consciência do quanto temos sido egoístas. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Do quanto temos sido orgulhosos, nos achando sempre a última Coca-Cola do deserto ou o último biscoito do pacote, e achando que todos devem estar sob o guante da nossa vontade, que a nossa palavra é a maior, que todos devem seguir conforme a batuta daquilo que nós pensamos. E agora, como uma forma de repensar tudo isso, de reestruturar nossos passos, nós estamos dentro de casa para indagar a Jesus: que queres que eu faça? Como queres, Senhor, que eu siga doravante? Quando acabar esse período de recolhimento, qual será a sua diretriz para os meus dias? E com certeza a resposta se dará por esses 4 desafios que estamos conversando. E de uma forma mais intensa se dará pelo desafio de amar. Porque nós nascemos para amar. Porque nós nascemos para estabelecer curvas de ternura para com as pessoas. E vocês poderiam me perguntar assim: Rafael, como amar? Como ser solidários nesses dias em que estamos presos dentro de casa? Esses dias são exatamente para testar a nossa fidelidade a Jesus e para nos mostrar que podemos ser amorosos, que podemos ser solidários apesar das circunstâncias. Como isso? Olha, eu nesse instante aqui estou fazendo esse vídeo para vocês. Não estou fazendo isso porque eu seja bom ou porque eu seja ruim, mas esse é um desafio para mim. Porque eu preciso esperar a minha pequenina Clara dormir, preciso esperar as pessoas aqui no prédio se acomodarem, porque senão é barulho em cima, é barulho embaixo, tudo isso para que eu possa, com alegria e com boa vontade, mandar uma mensagem de esperança para vocês. Mandar o meu sorriso, mandar o meu abraço virtual, mandar o meu desejo em Deus que vocês sejam abençoados. Não é um ato de amor, ainda que pequenino. Quando um cantor vai para as redes sociais e canta as suas canções, estabelecendo alegria para tantos que estão chorosos, tantos que estão angustiados neste momento, não é um gesto de amor. Não é um gesto de amor quando escritores enchem as redes sociais de coisas positivas, de mensagens que levantam o ânimo, quando a gente abre o Face muitas vezes e lê tanta coisa fake, quando a gente abre o WhatsApp e vê tanta mensagem ruim. Não é um ato de solidariedade quando vemos homens que vestem o capacete da fé. E o capacete da fé hoje podemos, numa metáfora, chamar daquele capacete que os médicos usam para estar 24 horas dentro do hospital tratando das vítimas do coronavírus. São ou não são gestos de amor? Porque todos nós podemos amar. Todos nós que estamos com os nossos parentes nesse instante dentro dos nossos lares. É ou não é um grande desafio para cada um de nós? Porque temos parentes que se espetam como porcos espinhos. É o momento do perdão. É o momento da reconciliação. Temos os parentes que são os invisíveis. Sabe aquele velho avô? Aquela velha avó que nós não conversamos com eles, às vezes só quando temos algum tipo de interesse. Agora estamos dentro de casa para chegar. Vovô, posso conversar com você? Vovó, vamos conversar um pouco? Sabe o filho que muitas vezes nós deixamos esquecido porque temos compromisso de manhã, compromisso de tarde, faculdade à noite, happy hour no fim de semana, academia todos os dias, e o nosso filho fica esquecido? É o momento de volver os nossos olhos para ele. Então, este momento
de recolhimento dentro dos nossos lares é para que a gente possa repensar esse desafio de amar e repensar um desafio ainda maior, que é o desafio de nos vincular a Jesus. Porque notem, nós estabelecemos, conforme as propostas de Joana de Ângeles, 4 grandes desafios. Mas subjacente a esses 4 grandes desafios, há um desafio ainda maior, que é o desafio de nos ligar a Jesus e não nos perder dele jamais. Porque nesses dias de tanta correria, nesses dias em que nós andávamos como que assolados pelo tempo, como que sem saber o que fazer, porque um compromisso agora, outro compromisso depois, é a luta pela vida, nós nos esquecemos do nosso maior amigo. E agora dentro dos nossos lares nós pedimos a Ele, Jesus, permaneça conosco. Jesus, faze-nos instrumentos de Tua paz. Jesus, ampare os nossos familiares. Jesus, não deixe que eu me perca nesses 4 grandes desafios. O autoconhecimento, o desafio de viver, o desafio de ser e, sobretudo, o desafio de amar. Era essa a mensagem que eu gostaria de passar, agradecendo a paciência de cada um de vocês e estimulando-nos a ir em frente, a seguir em paz, a seguir Jesus. E na nossa oração, eu peço a Deus, o Pai de todas as horas, que permaneça conosco, com a oração psicografada por Francisco Cândido Xavier, do Espírito José Silvério Horta, quando ele assim nos diz: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja, que o nosso ideal centro espírita, seja o altar da caridade, onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Muito obrigado e muita paz, meus amigos. Que assim seja.